saída do povo do Egito. Esqueci de abrir aqui os mapas, se não precisar. A saída do povo do Egito. E a gente viu as conquistas que Josué teve junto com o povo, iniciando lá. E a gente viu um pedacinho de Juízes, né? O que marca o livro de Juízes? Eu terminei a aula semana passada falando isso. O que marca o livro de Juízes? Um versículozinho só. Quem lembra? É o último versículo. Louvor aí, tá bom, tá convidando a gente para ir pra lá, né? Qual é o versículo que marca Juízes? É aquele, é o último. É o último. É o 25 do livro. É aquele, ninguém lembra, né? Pode falar com suas palavras. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Amém. Você pode dar glória a Deus pela irmã ali, que ela lembrou esse versículo? Olha, eu saí daqui impactada. Por isso que eu tenho certeza que o diabo se levantou contra a sua vida. Porque a aula da semana passada foi muito boa. Amém. Glória a Deus por isso. O nosso desejo é que realmente a nossa vida não seja mais a mesma, né? Amém? Quem recebe aí? Amém. Eu recebo para mim que a nossa vida não pode ser mais a mesma. Cada vez que a gente conhece mais a nossa vida tem que ser transformada. Não dá para ficar do mesmo jeito. Muitos adquirem o conhecimento, mas adquirem o conhecimento para quê? Para soberba, para arrogância, para dizer que pode tudo, que sabe tudo, que não precisa de mais nada. Mas nós não, amém? O nosso conhecimento é para a glória de Deus, é para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para sermos impactados por isso. E Juízes, ele literalmente, o livro é isso aí. Cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Reto aos seus próprios olhos. Quantas vezes eu falei semana passada, né? Quantas vezes a gente age assim também? A gente faz o que é reto aos nossos olhos. Aquilo que a gente imagina que está certo. Quantas vezes eu fiz isso? E um dia, como eu sempre falo, né? Um dia eu ousei falar para Deus assim: Senhor, me mostra o que é certo aos seus olhos. Meu Deus. Jesus. Para que eu fui falar isso? Eu falei: meu Deus, quanta coisa errada eu estou fazendo. Até o jeito de orar. Começa por aí. A gente ora errado. Então, fazer o que é certo aos nossos olhos é totalmente errado aos olhos de Deus. Porque a tua oração é errada. Começa por aí. A tua forma de jejuar já é errada. A tua forma de andar já é errada. A forma de agir com as pessoas já se torna errada. E a nossa forma com Deus é errada. Então, os juízes estavam assim, né? Os juízes não, o povo, né? Estava assim, literalmente fazendo aquilo que quer, aquilo que acha melhor, aquilo que dentro da palavra, entre aspas, que eles conheciam, eles faziam, mas da forma da tradição, né? Daquilo que eles aprenderam, então vamos fazendo, né? Assim que a gente faz. Eu aprendi com meu pai, então eu vou lá e faço a mesma coisa. Eu aprendi com a minha mãe, vou lá e faço a mesma coisa. E nem sempre que a mãe e o pai fez está certo. É verdade, né? É isso. Nem sempre que os nossos pais fizeram está certo. Embora muitas vezes está, mas nem sempre está. Quantas vezes a gente aprende dessa forma? Quantas vezes? Embora a gente fale assim, a mãe da gente falava, bater bolo na mão é melhor porque fica macio. Hoje a batedeira faz, né? O papel da mão da gente. Então nem sempre vai ser sempre da mesma forma. Juízes eram as pessoas levantadas por Deus para livrar, não só livrar o povo do inimigo, que a gente imagina que juízes é para isso, né? Só para livrar o povo do inimigo. Não era só para isso, mas também para resolver as questões
existiram juízes que vieram simplesmente para fazer a justiça perante o povo, para estar ali entre o povo, sendo um juiz, né? Para que as causas fossem colocadas da forma certa. Então, a gente vai ver depois que os juízes, alguns passaram e não precisaram guerrear. A autoria do livro a gente sabe que é anônima, mas a tradição judaica atribui a Samuel, tá? Porque 1 Samuel 10:25 mostra que Samuel também era um escritor. Então eles provavelmente seja Samuel. Você vai sempre me ouvir falar isso. Provavelmente foi fulano, tá? Então sugere a época de Saul, quando Samuel julgava o povo. Vou passar rapidinho essas aqui. Cerca de 300 anos. Lembra que eu falei semana passada? Quantos anos dos livros históricos? Da história do povo? Passou. Quantos anos foi o total? Vai ganhar uma bala mesmo. Sem ler? Pode ser. Não, total dos livros históricos, de toda a história do povo. Que a gente vai falar hoje. Ninguém lembra. Olha uma. Olha duas. Chega esse dois. Hã? Não. Foram 1000. Quem falou 1000? Ainda que tem foi dentro do povo, viu? Foi 1000 anos de história. Cerca de 1000 anos de história. Então, cada parte, a gente vê uma quantidade de anos. Nos juízes, foi um período de 300 anos. Você imagina 300 anos, cada um fazendo o que imagina nos seus próprios olhos que é certo. Meu Deus, a gente fica 20, 25 anos fazendo o que é, tentando. Como eu falei semana passada, a gente fica tentando 20, 25 anos e a gente não consegue acertar. Imagina 300 anos. Não é uma coisa fácil, né, de se viver. Um povo morre gente, levanta gente, né, nasce, morre, e o erro vai sendo cometido dia após dia. Infelizmente o ser humano é assim, né? Mas já existia lei, não existia lei? Existia lei. Mas é assim, né, irmão? Existe a lei, não existe? E a gente faz o que é errado. Porque a lei era para aquele povo, a lei foi feita para o povo. Não existia lei, eles já faziam o que era. A lei era para o povo cumprir. Só que infelizmente é assim com a gente, né? O povo só cumpre uma lei quando tem um tirano, um ditador para dizer o que você fazer. Infelizmente acontece isso. Quando tem alguém, se não tiver ninguém na frente, a gente erra o caminho. Se não tiver ninguém na frente, a gente fica à mercê e a gente não faz nada, infelizmente. Como é que a igreja é hoje? O pastor faz e a gente ouve. O pastor estuda e a gente come. Né? Ele vai lá, faz a comida, né? Mastiga e a gente engole. Não é assim? Poucos são aqueles que se interessam. Hoje a sala poderia estar cheia. Poderia não ter lugares. Né? Imagina quantos membros dessa igreja. Ele não iria ter lugar se as pessoas tivessem sede por aprender da lei do Senhor. E muitas vezes, até a gente que está aqui não tem sede. A gente vem, a gente quer aprender, mas a gente não consegue fazer mais. A gente não consegue, né, estar mais. Então é assim, infelizmente, né, Osés? É assim. E o povo estava sem liderança. Eu sempre digo isso. Moisés morre. Perdão. Isso também. Moisés morre. Mas ele deixa o quê? Moisés morre e deixa quem? Ele deixa um sucessor. Você tem deixado sucessor naquilo que você faz? Você tem deixado sucessor no seu trabalho? Ou você acha que você é o cara, você é a cara, que nunca será substituído? Você tem deixado sucessor na sua casa? Você tem ensinado alguém das coisas de Deus?
Você tem tido discípulos? Tá? Que aqui a igreja, a gente tem cuidado, porque a gente sabe como é difícil esse negócio de ser discipulador. A gente tenta fazer, mas ninguém quer seguir. Ninguém não. Aí é que está. Descubra o discípulo certo. Você tem que descobrir o discípulo. Nem todo mundo está apto para ser um discípulo. Mas o discipulador descobre o discípulo. Isso aí. Jesus descobriu os seus 12. Não foram os 12 que escolheram Jesus. Então nós descobrimos os discípulos. E quando a gente deixa sucessores, ainda que o sucessor não consiga tudo aquilo que a gente imaginou que ele poderia alcançar, mas ele vai conseguir. Josué morre e ele deixa quem, gente? Por isso o povo ficou à mercê. Por isso o povo começou a errar. E a gente vai botar a culpa em Josué? Claro que não, entre aspas, né? Porque o povo também pode escolher o caminho certo. Mas sem um líder, dificilmente o povo vai seguir. Porque tem líder aqui? Tem um pouco eu não falo isso. Tem líder aqui? Amém. O líder, ele tem a obrigação de saber e de conduzir e de fazer discípulos. Josué precisava fazer discípulos. Ele precisava fazer alguém que Deus levantasse para ser alguém que fosse liderar o povo. É claro que tudo está na condução de Deus. A gente sabe disso, né? A gente sabe que Deus também, no meio dessa situação toda, ele vem e ele age na história porque ele sabe exatamente o que vai acontecer. Então ele levanta juízes para que ajude o povo a chegar no caminho certo. Até, você pode... agora eu não lembro o capítulo. Lá em Deuteronômio, ele fala com Moisés, se eu não me engano. Deus fala com Moisés: quando vocês estiverem na terra, vocês vão pedir um rei. E Deus já dá instrução lá atrás, para aquilo que eles deveriam fazer lá na frente. Então Deus está sempre falando aquilo que deve ser feito. O problema é ter ouvidos suficientes para ouvir. Quando existem ouvidos aptos para ouvir, o povo é conduzido. Então, certos juízes foram levantados nesse período de 300 anos porque ouviram a voz de Deus, porque Deus teve misericórdia do povo, que o povo chorou, né? Assim que a gente fala, a gente chora: Senhor, estou tentando, Deus me ajuda, faz alguma coisa. E Deus levanta um libertador, levanta alguém que tira a gente daquela situação. Aí a gente fica tranquilo, de repente, aí a gente volta e peca tudo de novo, porque ficou tranquilo, né? Aí a gente peca tudo de novo. Aí começa a suplicar de novo, é assim, suplicar de novo. Aí Deus vem e levanta o libertador. Aí peca de novo, aí suplica de novo, aí levanta o libertador. E assim foi, até terminar o livro de Juízes. Olha só, foram 3 guerras civis, foram 7 opressões e 5 inimigos, foram 7 guerras de libertação, magistraturas pacíficas que eu falei, juízes que não guerreavam, mas que apenas estavam ali ajudando o povo, magistratura mal sucedida de Sansão e o estado da nação. Eu falei já, né? Cada um fazia o que era reto sem um líder. Então, tem líder aí? Amém. A tua liderança é que vai fazer a diferença. Aquilo que você fizer é que vai fazer a diferença. Para aquilo que vem depois. Nunca esqueça do depois. O amanhã sempre vai acontecer. Você pode morrer hoje. Amanhã sempre vai acontecer. Amanhã sempre vai precisar de alguém. E eu, mais uma vez, eu desafio a você a gerar discípulos, a gerar sucessores, para que não aconteça com a terra onde você está de perecer porque você não deixou alguém. Porque ninguém é substituído. Então, saia daqui hoje pensando quem Deus quer que você ajude. Qual é o discípulo que Deus quer que você ajude? Qual é a pessoa que Deus quer que você ajude?
Porque nem sempre vai ser a pessoa que você está pensando. Mas pode ser alguém que você não imagina. Mas principalmente que tem um coração de servo. Porque o coração de servo vai sempre levar para frente. Então, deixe discípulos. Quando eu saí da outra igreja, eu deixei o ministério que eu tinha, eu deixei nas mãos de pessoas capazes. Ainda que elas não tenham ficado por outros motivos, mas eu deixei na mão de pessoas capazes, que sabiam o que fazer. Então, deixe pessoas capazes, que saibam o que fazer. Não se ache eterno, né? Não ache que vai ter muito tempo ainda. A gente não sabe o que pode acontecer. Deus pode te tirar daqui e botar em outro lugar. Não é isso? Deus pode tirar do trabalho que você está e botar em outro lugar melhor. Deus pode estar esperando para fazer isso, mas Ele está esperando que você ensine alguém. Então, comece a pensar nisso. Porque isso vai fazer diferença na tua vida toda. Com a sua família, com tudo. Porque você tem que ensinar. Lembra quando o Deuteronômio fala? Ensina a criança, né? Manual de Provérbios, que fala ao levantar, ao deitar, ao andando pelo caminho. É isso que Deus estava tentando ensinar para o povo. Que precisava, não era só filho, não. Era todo mundo. Você ensina, porque amanhã você vai morrer e vai passar para outro. Ensina que amanhã você vai morrer, igual receita de bolo de mãe e de vó. Ensina que amanhã vai passar para outro. Ensina que vai passar para outro, ensina que vai passar para outro. E aí as pessoas vão conseguindo se aperfeiçoar naquilo que é preciso. E Juízes não tinha isso. O objetivo de Juízes, mostrar a verdade de Deuteronômio, que o abandono da fé em Deus traz o castigo e a servidão e o caos. Moisés, antes de morrer, Deuteronômio parece, né, um Êxodo. Deuteronômio parece um pouquinho, mas Deuteronômio era simplesmente Moisés fazendo o povo relembrar tudo que havia sido ensinado. Se você cumprir o mandamento, se você obedecer à voz do Senhor, você não vai precisar ter as maldições que estão aqui. Mas se você não obedecer, né, você vai ter as maldições. E o povo não ouviu, o povo não seguiu. As contribuições, eu falei semana passada, os povos vos serão por laço. Né? Eu já mostrei semana passada e não vou mostrar agora de novo, porque tem outras coisas. Sempre foram os tempos, né, de apostasia, vieram esses reis aqui contra o povo e Deus levantou esses juízes. As magistraturas pacíficas foram esses: Tola, Jair, Ibsã, Elon e Abdon. Foram os juízes pacíficos e o restante foram os de guerra. Tá? Eu acho que tem na apostila de vocês. Tem? Tá jóia, tá? Vocês verem. Juízes representam necessidade de um rei, idolatria e imoralidade. Dan e Benjamim foram as tribos que começaram a trazer idolatria e imoralidade. Eu fui ver o canal, tinha uma mulher anônima ali, era juíza? Não, a mulher anônima era uma mulher que se levantou para ajudar. Não era uma juíza, não. Tá? Então, essa idolatria, agora eu não lembro. Eu esqueci de ver isso. Se eu não me engano, isso mesmo. É a idolatria de... Como é que é o nome do indivíduo? Jesus, esqueci o nome dele. Daquele homem que se levanta em Dan e coloca deuses na sua casa, que a mãe paga por esses deuses. E aí vem um sacerdote, vocês lembram desse texto? Eu não lembro o nome do cara. E ele levanta Deus, aí começa ali, ó, idolatria. O povo começa a adorar outros deuses ali. Imoralidade. Começa a imoralidade com aquele sacerdote levita que está com a sua concubina
e eles pegam a concubina, está passando, indo pelo caminho, e o povo pega, lá de Benjamim, o povo pega e faz o que quer com aquela mulher, estupra aquela mulher de uma forma terrível. E o levita vem, esquarteja a concubina toda em 12 pedaços e manda para cada uma das tribos de Israel. Ali no período de Juízes está acontecendo isso. Idolatria e imoralidade. E eles se levantam para fazer o cheiro, né? O cheiro que não é suave, o fedor, sobe ao trono de Deus. E Deus começa a levantar pessoas, povos para destruir. Por causa dessa idolatria e por causa da imoralidade que estava havendo no meio do povo. As experiências com Deus foram de Débora, Gideão, Jefité e Sansão. A hora vai. Jesus. Cristo no livro de Juízes. Falta de um rei. Davi e Jesus, né, que são a representação do rei, que é Davi e Jesus. E Juízes, que é o juiz justos, que Jesus virá assim, juiz justo. Jesus assim virá como justo juiz. É assim que a gente vê. Ruth a gente conhece. A história de Ruth, tá? Que significa amizade, vou passar rapidinho. Também pode ter sido Samuel que escreveu o livro de Ruth. O livro de Ruth está inserido em que tempo? No tempo de Samuel, no tempo dos juízes. Qual é o tempo do livro de Ruth? Não, porque já era reis, né? Já tinha um rei, então não era um juiz, não era a época dos juízes. Era a época de juízes. Não tinha rei ainda. Ruth está inserido nesse tempo. Se eu não me engano, 1340, eu passei ali, antes de Cristo, ela está inserida no período dos juízes. Então, quando você lê o livro de Ruth, você pensa o período que ela está vivendo. Elimeleque sai da sua terra porque tem fome em Betel. Vai para a terra de Moabe. Moabitas se levantavam. Quem são os Moabitas? Descendência de quem? Ló. Descendência de Ló. Peraí, irmã. Da descendência de Ló. Moabita não se dá com judeu, com israelita. E Ruth vem trazer o que para o povo? Vem trazer o quê? Vem mostrar uma reconciliação entre o povo, porque era isso que Deus queria. Lembra que eu falei que Deus dá a chance do povo se converter, mudar de atitude? Era a vontade de Deus que os moabitas fossem destruídos? Claro que não. Deus queria mostrar que os israelitas tinham a obrigação de se dar bem com os outros povos. E os outros povos com eles. Eles tinham que mostrar, eu ia falar Jesus, eles tinham que mostrar o Deus Jeová para os outros povos. E Ruth vem mostrar isso. Que Deus está esperando a reconciliação dos povos. Embora tenha sido o papel do incesto, Moabita e Amonita, filhos de Ló, embora tenha sido, mas também é da descendência de Abraão. Então ali precisava acontecer uma reconciliação. Ruth só mostra isso. Redenção para o povo de Moab. Vamos lá. Olha lá, 1340 é o período. Então, essa parte de 1340 está lá no livro de Juízes. Eu preciso passar, tá? Olha lá. Trazer de volta o bom ânimo entre países diferentes no meio de toda aquela rivalidade e mostrar a linhagem de Davi trazida através de Moab. Ruth. Tirar aquela rivalidade. Contribuições de Ruth, honra às mulheres, fé gentia, história de provações e tragédias, Jesus é descendência gentia, cristologia em Ruth, redenção e levirato. Quem souber levirato vai ganhar 2 balas. O que é levirato? Quem sabe? O que é levirato, gente?
Levirato. Pode anotar aí. A lei do levirato é quando uma mulher, o marido morria e não tinha descendência, alguém que fosse da mesma linhagem da família tinha que tomar aquela mulher como esposa para suscitar descendência. É a lei do levirato. Geralmente o irmão, né? O irmão ou um parente próximo. Tanto é que Boaz toma Ruth, por quê? Porque ele era o parente mais próximo. Porque o mais próximo não quis, aí passou para ele. Então, a lei do levirato é a redenção de Cristo, gente. Cristo é o nosso parente mais próximo, amém? Amém. E ele nos resgatou das trevas, ele nos tirou, ele nos tomou posse. Tem noiva de Cristo aqui? Amém. É só a mulher de falar? Não? Tem noiva de Cristo aqui? Somos todos noivas de Cristo. Então, essa noiva, Cristo pegou, porque ele é o parente mais próximo nosso. Glória a Deus por isso. Não foi o inferno, né? Responsabilidade como parente resgatador. Isso aqui são as contribuições de Ruth, tá? Agora deixa eu passar para o livro de hoje. Tem que correr, não tem jeito. Segunda Samuel, 1º e 2 Samuel, são 2 livros, né? A gente vai ver esse mapa aqui. No período de 1º e 2 Samuel, havia aqui, ó. Não tem minha reguinha, eu vou esquecer de trazer. Jerusalém está aqui, ó. Tá? Aqui é Canaã. Nesse período, o Egito, tá aqui amarelo, você dá pra ver, né? O Egito aqui, ó, tomou posse disso aqui tudo. Isso aqui era do Egito, inclusive Canaã. Lá em cima, Assíria e Babilônia. Esse era o mapa dessa época, em que Canaã é tomada pelo... Por que Canaã é tomada, entre aspas, facilmente pelo povo de Deus? Por que Canaã foi tomada, entre aspas, facilmente? Ponto estratégico. Também. Vamos lá. Promessa e fé. Promessa e fé. O que mais? Tem mais? O Egito estava em decadência nessa época. O Egito já não era mais o Egito de antigamente. E por causa disso, porque ele estava em decadência. Alguém falou alguma coisa? Estava em crise. O Egito estava em crise, isso aí, irmão. O Egito estava em crise. Então, ele já não era mais como era. Ele já não tinha o domínio que ele tinha. E ele, sem esse domínio todo, ficou fácil para o povo chegar e dominar os povos que estavam ali. Porque não havia um domínio firme do Egito. O Egito era o que comandava toda a época, todos os povos. E ele não mais estava dominando. A Síria está para lá, a Síria para o outro lado, Babilônia para o outro lado. E o Egito aqui já não estava fazendo mais essas coisas, o povo vem e toma posse daquela terra, que fazia parte do Egito. Olha, imagina. Eles saem do Egito, do cativeiro, e vão para as terras que são do Egito. Que os cananeus, os heteus, os heveus estão lá, mas o Egito tinha tomado posse de tudo. E eles vão e tomam posse dessa terra. E ninguém faz nada. Por quê? Porque ninguém é dono dali mais. Ninguém está, né? Porque não havia aquela guerra toda ainda. A Síria ainda não estava lá no Império Assírio, que a gente vai ver depois. Eles estavam ainda desse jeito ali que a gente está vendo, cada um na sua terra. E ninguém se mete, entre aspas, ninguém se mete com o outro. Então o povo de Israel teve facilidade para entrar nessa terra. Então Samuel, o livro de Samuel, ele retrata toda a história
registrada toda a história de Davi. 1ª e 2ª Samuel é o finalzinho da história de Eli, como o último juiz, Eli e Samuel, né? Samuel era o último, mas Eli, entre aspas, era o último sacerdote, juiz que está ali, e vai entrar o rei Saul, e depois Davi. Vem a história de Saul e a história de Davi. Ali, Saul toma posse da terra. Você tomou posse da sua terra. Amém? Poucos tomando posse hoje. Amém. Amém. Você tomou posse da sua terra, da terra que Josué tinha conquistado. Sabe aquela terra, aquela casa que era do seu pai, da sua mãe? Alguém mora assim? Alguém tem aqui? Não? Meu Deus. Aquela terra que era do pai, da mãe, é assim. Josué conquista e a terra de Josué, de Canaã. Saul vem e toma posse do reino. A gente vê a história de A gente vê a história de Eli, onde ele perde o sacerdócio e a liderança do povo, e seus filhos morrem, a arca é levada, e Saul depois toma posse desse reino. Esse reino destruído. Esse reino que ninguém quer, vamos dizer assim. Porque o povo está pedindo um rei só porque os outros povos têm. Não porque literalmente eles quisessem um rei, mas porque os outros povos tinham. Então, Saul toma posse dessa terra. Você tomou posse da terra que era dos seus pais. E Saul não quis ou não se interessou, entre aspas, de tomar posse de mais nada. Ele ficou com a terra que estava ali mesmo. Muitas vezes a gente faz isso dentro da nossa casa. Tá bom aqui, não preciso de mais nada. E é assim que Saul fez. Tá bom aqui, não preciso de mais nada. Vou só reinar nesse período aqui, igual a gente viu o mapa semana passada, que Josué conquistou. Saul ficou ali, naquelas terras, tomava de um, depois perdia, porque os povos continuaram ali, perdia, continua, e Saul fica ali, naquele meio daquela terra, dominando aquela terra como rei, dentro da terra que já tinha sido conquistada. E essa terra sendo conquistada, deixa eu passar aqui, período dos livros, mais ou menos 130 anos, a idolatria continua, a imoralidade continua, a cobiça continua no sacerdócio, tudo continua do jeito que estava, a ponto de comprometer a linhagem ao povo com a invasão dos filisteus. Tudo continua do mesmo jeito. Eu quero profetizar que não vai continuar do mesmo jeito. Eu quero profetizar que você vai levantar do seu lugar e não mais vai ficar do jeito que está. Porque Deus não espera isso de nós. Quando Deus colocou Saul, Ele esperava que Saul, entre aspas, né? Deus sabia que Ele ia fazer, mas esperava que Saul fosse conquistar. Esperava que Saul fosse, em nome de Deus, ser o rei que Deus, ou que o povo queria. Saul precisava conquistar. Vamos ver lá no mapa. É legal a gente dar uma olhada nisso. Olha aqui. Esse roxo para vocês, né? Ele tá lilás. Mas esse lilás aqui é a conquista do povo que Josué conquistou, que Saul ficou. Essa é a conquista do povo. O povo pega Jerusalém, está aqui, ó, que ele conquista tudo isso aqui, ó. Muita coisa, né? Que os povos conquistaram semana a gente viu. Agora, esse verdinho ali, quem ali conquistou? Davi conquistou esse verdinho. Davi fez o que o povo de Israel deveria ter feito quando saiu do Egito e entrou na Canaã. Davi fez a diferença. Davi fez a diferença. Davi conquistou tudo, porque Deus, você
pode ler Levítico e Deuteronômio, que mostra exatamente Deus falando daqui até lá em cima o que o povo deveria conquistar. E Davi vem e conquista tudo. Por isso que o povo canta, que Davi, as mulheres cantam que Saul venceu seus milhares e Davi seus 10 milhares. Porque Davi conquistava aquilo que Deus mandou o povo fazer, Davi cumpriu. E quantas vezes a gente não cumpre porque a gente diz assim, se o fulano não fez, eu também não preciso fazer. Meu líder veio e não fez nada, por que eu vou fazer? Aí você pode fazer a diferença, né? Eu, em nome de Jesus, tem líder aqui? Amém. Eu quero profetizar que você vai fazer a diferença. Você não vai se conformar com o nível que você está. Você não vai se conformar em ficar do jeito que você está. Porque Deus espera de você e de mim que a gente conquiste mais do que nossos pais, mais do que os nossos líderes anteriores, mais do que aqueles que vieram antes de nós. Deus espera mais. Sabe por quê? Essa vem fresquinha. Sabe por quê que a maioria das vezes, não vou dizer 100% porque não deve ser. Pelo menos eu nunca fiz essa pesquisa. Sabe por que a maioria das vezes os filhos são maiores que os pais na estatura? Porque Deus espera que você, como filho, seja maior do que seu pai foi. Em nome de Jesus, eu quero que você seja maior do que o seu pai foi. Em nome de Jesus, maior do que aqueles que vieram antes de você. Que você vai fazer aquilo que você não esperava fazer. Que você nunca imaginou fazer. Porque Davi te dá toda a postura de um homem de Deus, de um homem que pode fazer a diferença nessa terra. Davi era um simples pastor de ovelhas. E onde ele chegou? Ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Não foi mais nem menos. O joia de Davi, a gente não vê Deus falando assim, Davi, você podia ter feito mais. Não, você conquistou. Você fez todas essas coisas, você só não vai fazer mais. Ele construiu o templo, porque sua mão está cheia de sangue. Mais do que isso, não. Nem mais, nem menos. Eu profetizo que você não vai fazer nem mais, nem menos. Eu profetizo que a sua história vai ser diferente. Amém. Eu profetizo que os seus filhos, quando vierem, vão dizer assim, poxa, o que sobrou para mim? Ninguém recebeu. Eu vou ter que se esforçar para fazer mais. É isso aí. Que não sobre nada, como diz aquele louvor, que não passe de nós. Seu Espírito. Né? Que não passe de nós. Alguém tá? Seu Espírito. Quero isso para você na tua vida hoje. Tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Fluir o teu querer. É isso que Deus espera da gente. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Deus quer que não passe essa geração da tua vida. Deus quer que quando você chegue o último dia da sua vida, você olhe para trás e diga assim, Senhor, eu cumpri aquilo que o Senhor queria. Senhor, eu tive o objetivo e eu alcancei o objetivo de cumprir a tua vontade.
tática. Eu fui e fiz como Davi. Fui um guerreiro, uma guerreira que alcançou aquilo que precisava ser alcançado. Aquilo que foi promessa. Gente, é promessa. Foi promessa para o povo toda essa terra aqui, ó. Toda a terra lá em cima. Olha aqui, ó. Eu não mostrei o resto. Toda essa terra, do rio Eufrates, lá em cima, até embaixo, era promessa. Quantas promessas nós não alcançamos porque não acreditamos que podemos? Muitas coisas Deus fala pra gente que a gente vai fazer e a gente não faz porque a gente não acredita. Nós precisamos acreditar. Ainda há esperança, ainda há chance. Às vezes a gente acha que tô velho demais. Não velho nada. Velho nada. Moisés só começou a história dele com 80 anos. Abraão só começou a história dele, dos israelitas, com 99 anos. Não é tarde demais. Não vem dizer que era aquela época que eles viviam muito, não, porque era o mesmo tempo que a gente. É a mesma história. Não é dizer que tinha mais tempo, que vivia 80 anos, estava como jovem, porque não estava, não. É o mesmo período de tempo. A gente é que arruma desculpa para aquilo que a gente precisa fazer, que quer deixar de fazer. Então, mais uma vez eu profetizo que você não vai arrumar desculpa. Amém. E aquilo que Deus prometeu aos seus pais, você vai conquistar. Amém. E aquilo que Deus prometeu a você, você não vai deixar o seu filho conquistar. Amém. Porque você vai ser diferente. Nessa geração, amém? Amém. Davi conquistou tudo isso aqui, ó. Terra dos arameus, Jesus, Amon, Moabe, tudo conquista dele, ó. Moabe, os filisteus aqui, né? Só ficou aqui atrás, ó. Os fenícios, Sidom aqui, perdão, filisteus aqui não, é aqui. Só um pedacinho ficou. O restante Davi conquistou porque ele teve a determinação de conquistar. Vamos ver. Estava em Siló. A arca estava em Siló a partir de Josué. Tá? Eles vêm da terra prometida e a arca se instala em Siló junto com o tabernáculo. Vêm os filisteus e tomam a arca lá no período de Eli. Os filisteus tomam a arca e levam para eles. Aí acontece quem? Os filisteus? A praga. A praga na terra deles. E eles vão passando de cidade em cidade, não é isso? Vão passando a arca de cidade em cidade porque não estão aguentando o peso do Senhor sobre eles, até chegar a Kiriat Jearim. Em Kiriat Jearim, a arca fica lá durante 20 anos na casa de quem? Obed-Edom já está na ponta da língua, mas não é. E a gente sempre fala de Obed-Edom, mas a arca fica 20 anos na casa de Abinadab e não faz diferença nenhuma na casa dele. Isso não quer dizer que a arca pode estar dentro da tua casa, mas se você não for o diferente, ela não faz diferença. Leva essa para casa hoje. A arca pode estar na tua casa, mas é você que faz a diferença para a arca fazer a diferença. A gente precisa entender isso. E para Abinadab não fez diferença, ficou 20 anos lá. E depois que vai 3 meses para a casa de Obed-Edom. E olha o rebuliço que faz. Porque Obed-Edom valorizou a arca. Valorizou a presença de Deus na casa dele. E aí ela vai e fica, pena que não está aqui. Deixa eu botar aqui para você. Eu não sei o que houve que eu não vejo nessa apostila isso. Senhor, cadê? Aqui. É importante a gente entender que a arca,
ela está dentro do tabernáculo. Os filisteus vêm, o tabernáculo fica e a arca vai para os filisteus. Depois a arca volta, a arca só volta para o tabernáculo com Davi. Ela fica fora 75 anos e ela volta com Davi. Quando Davi traz a arca para Jerusalém. A arca já esteve em Jerusalém quando Davi traz? Acho que não. Acha que não? Alguém mais acha que não? Não, teve não. Jerusalém é a cidade de Davi, né? É isso aí. Quem falou isso? Ô Zé, você merece suas balas, Zé. Dá um aplauso pra Zé aí. Eu queria que eu tenho uma. Parece uma caixa de bala. Passa pra ele. Essa é uma caixa de bala, mas eu pego. Uma balinha para dançar. Jerusalém é a cidade de Davi. Davi, até então, Jerusalém não tinha sido conquistada, era uma cidade forte. A arca, ela, se você quiser anotar, o tabernáculo fica em Gilgal. Vou separar aqui. Gilgal, tá? Tabernáculo. Quando o povo vem da terra, quando o povo vem do Egito, a arca fica depositada em Gilgal, junto com o tabernáculo, tá? Junto com o tabernáculo. Depois ela vai para Siló e fica lá até no tempo de Eli, junto também a arca, tá? Até no tempo de Eli. Depois o tabernáculo fica em Gibeon. E a arca vai para os filisteus. Depois Kiriat Jearim. E depois para Jerusalém. Com Davi. Jerusalém. O tabernáculo e a arca ficam 75 anos sem se encontrar um com o outro. Só se encontra aqui, ó, em Jerusalém, os dois. Depois de 75 anos, Davi vem trazer a presença do Senhor de volta para o povo. Em Jerusalém. Ele toma Jerusalém dos filisteus e transforma Jerusalém na cidade de Davi, ou na cidade de Israel, chamada cidade de Davi, mas é a cidade central de Israel, até então ainda não era. E Jerusalém volta a ter a arca e o tabernáculo de Davi. Que Davi institui os músicos para louvarem a Deus no tabernáculo de Davi. Então a arca só volta aqui, ó, no ano 1000. No ano 1000. No ano 1000. Tá 1100 ali, né? Tem um livro da 1000. Então, mais ou menos isso, né? A diferença. Aqui, Davi volta com a arca, e aí a presença do Senhor é trazida de volta, entre aspas, né, a Jerusalém. Claro que entre aspas, mas também de verdade, porque é Davi que traz a presença de Deus de volta. Saul não conseguiu trazer a presença de Deus, mas Davi trouxe, porque ele trouxe a arca da aliança do Senhor. O estado político, eu falei aqui já. Olha só, o estado político, o Egito em decadência, se torna mais fácil do povo pegar as terras. O
Os assírios, com Tiglat-Pileser, tomam a Síria e a Fenícia lá em cima. É importante a gente entender, deixa eu só falar isso aqui, os assírios, com Tiglat-Pileser, tomam a Síria e a Fenícia. Os arameus, tá, conquistam colônias assírias ao longo do Eufrates. Olha o mapa de novo. Ao longo da história, olha aqui, lá em cima no rio Eufrates, está havendo uma guerra dos assírios tomando posse daquele pedacinho lá em cima. E aqui nesse pedaço, Tiglat-Pileser também está guerreando, tomando posse. Fenícia e Síria que está mais em cima. Então, o que eu quero que a gente entenda com isso? Davi está guerreando e pegando essas terras aqui. Por fora, os assírios estão começando a guerrear. Tomar algumas terras em volta. E Deus está no controle dessa história. Porque mais tarde, quem vai tomar posse daqui são os assírios. Porque Deus já está levantando a Síria lá e já sabia do pecado que o povo iria cometer aqui. Olha que coisa tremenda. Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos na sua família. E Ele já está levantando, seja ruim ou bom, pessoas que vão estar lá na frente fazendo aquilo que lhe apraz, seja para o bem ou para o mal. Então, cuidado com a sua atitude hoje, porque essa atitude